Doutor, a febre dela não baixa há 3 semanas. Já tentei de tudo, disse Eduardo passando a mão pelos cabelos desgrenhados enquanto segurava a mão da filha de 9 anos. A recepcionista da clínica particular no centro de Belo Horizonte digitou algumas informações no computador. O senhor tem sorte. A doutora Carolina teve uma desistência. Pode subir agora para o consultório 302. Eduardo segurou a mochila rosa de Lívia e a conduziu até o elevador. A menina estava pálida, os olhos fundos contrastando com a pele quente pelo estado febril. Enquanto subiam, Eduardo tentava parecer tranquilo, mas por dentro estava devastado. Desde a morte de Mariana, sua esposa, há 2 anos, Lívia era seu mundo inteiro. Vai doer, pai? Perguntou Lívia com voz fraca. Não, princesa. A doutora só vai conversar com a gente e pedir alguns exames. Quando bateram na porta do consultório, uma voz feminina respondeu. Pode entrar. Eduardo girou a maçaneta e congelou na entrada. Atrás da mesa, uma mulher de jaleco branco levantou os olhos do prontuário e teve a mesma reação. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Carol! Eduardo? Lívia olhou confusa de um para o outro. Vocês se conhecem? Carolina recuperou a compostura profissional primeiro, mas suas mãos tremiam levemente quando indicou as cadeiras à frente de sua mesa. Por favor, sentem-se. Sim, Lívia. Eu e seu pai... estudamos juntos há muito tempo. Eduardo ainda não conseguia processar o que estava acontecendo. Carolina Vasconcelos. Ali, na sua frente, depois de quase 20 anos. Os mesmos olhos castanhos intensos. O mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando estava concentrada. Só que agora era uma médica, com um estetoscópio pendurado no pescoço e o cabelo preso em um coque discreto. Há quanto tempo? Eduardo finalmente disse, sentando-se. Eu não sabia que você tinha voltado para BH. Faz só 3 meses, respondeu ela, evitando prolongar o olhar. Mas vamos focar na Lívia agora. Qual é o problema, pequena? Enquanto Lívia contava sobre a febre persistente, Eduardo observava cada gesto de Carolina. A maneira como ela ouvia atentamente, fazia perguntas simples para a menina, verificava sua temperatura, tão profissional, tão diferente da adolescente apaixonada que ele conheceu. Vou precisar fazer um exame físico completo e pedir alguns exames de sangue, informou Carolina, colocando o estetoscópio nos ouvidos. Você pode deitar ali na maca, Lívia? Enquanto examinava a menina, Carolina mantinha uma conversa leve, tentando distraí-la. Eduardo permanecia sentado, incapaz de participar. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. Eduardo, posso falar com você 1 minuto? Carolina chamou, indicando um canto do consultório. Ele se levantou, ainda atordoado. O quadro dela me preocupa. Esta febre persistente, sem outros sintomas claros, pode indicar várias condições. Vou pedir um hemograma completo, proteína C reativa, VHS e alguns testes sorológicos. É grave? Perguntou Eduardo, a voz quase falhando. Ainda não sabemos, mas vamos investigar a fundo. Carolina fez uma pausa antes de continuar. Olha, Eduardo, dadas as circunstâncias, talvez seja melhor eu transferir o caso para outro colega. Não, respondeu ele, rápido demais. Quer dizer, se você não se importar. Confio no seu trabalho. O olhar dele se encontrou por 1 segundo mais longo que o necessário. Tudo bem, mas vamos manter isso estritamente profissional. Quando estavam saindo com as requisições de exames em mãos, Carolina chamou. Eduardo, espere. Você tem os dados do pré-natal da Lívia? Tipo sanguíneo, histórico de doenças familiares? Mariana sempre cuidou dessa parte. Depois que ela morreu, bem, muita coisa se perdeu. Entendo. Vamos descobrir tudo nos exames, então. Na semana seguinte, Carolina examinou os resultados dos exames de Lívia com atenção redobrada. Algo no tipo sanguíneo da menina chamou sua atenção imediatamente. Segundo os dados, Lívia era tipo AB positivo. Se Eduardo era O negativo, como constava em seu histórico, Carolina sentou-se na cadeira, sentindo o peso da descoberta. Biologicamente, era impossível. Lívia não poderia ser filha biológica de Eduardo. Fechou a pasta lentamente, recordando-se do próprio segredo que guardava há 18 anos. Como contaria isso a Eduardo?
E seria coincidência demais que, justamente quando voltava a Belo Horizonte, o destino colocasse Eduardo e sua filha em seu caminho? Carolina pegou o telefone hesitante. Precisava conversar com Gabriel. Precisava proteger seu filho e o filho de Eduardo de um reencontro para o qual nenhum deles estava preparado. Carolina passou a noite em claro. A pasta com os exames de Lívia permanecia sobre a mesa de centro como um fantasma palpável. Tomou mais um gole de chá e checou o celular pela 10ª vez. Nenhuma resposta de Gabriel. Seu filho sempre demorava para responder quando estava em período de provas na faculdade de medicina. O telefone tocou fazendo-a sobressaltar. Doutora Carolina, aqui é Eduardo. Sei que é tarde, mas... Tudo bem, Eduardo. Como está Lívia? A febre baixou com o antitérmico, mas logo volta. Estou preocupado. Carolina hesitou antes de falar. Precisamos conversar sobre os exames. Pode vir amanhã ao consultório, às 8h, antes do início dos atendimentos? Tão sério assim? A voz dele tremeu. Melhor conversarmos pessoalmente. Na manhã seguinte, Eduardo chegou pontualmente. Havia deixado Lívia com uma vizinha. Carolina o recebeu com um café que nenhum dos dois tocou. Os exames mostraram algo interessante, Eduardo. O tipo sanguíneo de Lívia é AB positivo. E isso é ruim? Não se trata disso. Segundo seu prontuário, você é o negativo, correto? Eduardo assentiu, confuso. E Mariana? Ela era A positivo, pelo que me lembro. Carolina respirou fundo. Geneticamente, 2 pais com esses tipos sanguíneos não podem gerar uma criança AB positivo. É impossível. Eduardo franziu a testa processando a informação. O que você está dizendo? Estou dizendo que, biologicamente, Lívia não pode ser filha sua e de Mariana. O silêncio caiu sobre eles como uma laje. Eduardo fixou o olhar no café intocado, tentando organizar seus pensamentos. Deve haver algum erro nos exames. Refiz os testes. Não há erro. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela. O movimento da cidade parecia irreal, como se pertencesse a outro universo. Mariana sempre foi muito vaga sobre a gravidez. Disse que foi uma surpresa, depois de tentarmos por tanto tempo. Ele falou quase para si mesmo. Quando Lívia nasceu, eu estava em uma viagem de trabalho. Cheguei no dia seguinte. Mariana já estava no quarto com o bebê. Você tem certidão de nascimento? Sim, está em meu nome. Eu nunca questionei. Carolina se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Eduardo, não estou questionando seu papel como pai. O vínculo que você tem com Lívia é real e muito forte. Só estou tentando entender o quadro clínico completo para poder tratá-la adequadamente. E essa informação muda alguma coisa no tratamento? Pode mudar tudo. Precisamos saber o histórico genético real de Lívia. Doenças hereditárias, predisposições. Eduardo voltou a sentar-se, derrotado. Como vou explicar isso a uma criança de 9 anos que já perdeu a mãe? Carolina tocou levemente em seu braço. Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos focar em descobrir o que está causando a febre. Depois decidimos juntos como proceder. O juntos pairou no ar como uma promessa não intencional. Obrigado, Carol. Estou feliz que seja você cuidando dela. Naquele mesmo dia, Carolina ligou para o laboratório pedindo uma análise mais detalhada do sangue de Lívia. À noite, depois de revisar todos os exames, pegou o telefone. Gabriel? Oi, filho. Preciso te ver. Aconteceu alguma coisa, mãe? Não exatamente. Só preciso conversar. Quando Gabriel chegou ao apartamento, Carolina notou como ele se parecia cada vez mais com Eduardo. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de franzir o senho quando estava intrigado. O que foi, mãe? Você parece cansada. Gabriel, lembra quando você me perguntou sobre seu pai e eu disse que um dia contaria toda a história? O jovem enrijeceu. O que tem ele? Ele está aqui em Belo Horizonte. Na verdade, ele sempre esteve aqui. E só agora você resolve me contar. Gabriel se levantou irritado. Não é tão simples. Quando eu descobri que estava grávida, meus pais me obrigaram a ir para o Rio morar com minha tia. Eles não permitiram que eu contasse a ele. E depois, nesses 18 anos você nunca pôde mandar uma mensagem, um e-mail? Carolina baixou os olhos. Eu tive medo, Gabriel.
Medo que ele não acreditasse, medo que ele não quisesse você. Era mais fácil seguir em frente. Fácil para você. Não, nunca foi fácil. Ela suspirou. De qualquer forma, ele não sabe sobre você ainda. E agora tem uma filha doente que precisa de ajuda. Gabriel olhou para a mãe, confuso. Essa filha é minha irmã? Não biologicamente. É complicado. Carolina contou sobre Lívia, sobre os exames, sobre a febre persistente. Preciso que você entenda, Gabriel. Posso precisar da sua ajuda no tratamento dela, medicamente falando. Você quer que eu doe sangue ou algo assim? Talvez. E talvez seja a hora de vocês se conhecerem. Gabriel riu sem humor. Ótimo. Oi, pai que nunca me conheceu. Vim salvar sua filha que não é sua filha. Perfeito. Gabriel, por favor. O jovem pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Preciso pensar. Não posso processar tudo isso de uma vez. Quando ficou sozinha, Carolina enviou uma mensagem para Eduardo. Podemos nos encontrar amanhã com Lívia? Tenho algumas ideias para o tratamento. A resposta veio quase imediatamente. Estaremos lá. Obrigado por não desistir. Carolina olhou para a foto de Gabriel na parede. 18 anos guardando um segredo que agora parecia impossível de conter. Como dizer a Eduardo que enquanto ele criava uma filha que não era biologicamente sua, ele tinha um filho biológico que nunca conheceu? O telefone tocou novamente. Era o laboratório com os novos resultados dos exames de Lívia. Carolina atendeu, tensa. O que descobrisse nas próximas horas poderia mudar para sempre a vida de todos eles. O telefone de Carolina tocou antes que ela terminasse de analisar os novos resultados. Carolina? É Eduardo. A febre da Lívia voltou. Está quase 40 graus e ela está muito prostrada. Leve-a para o hospital agora. Estou indo para lá. No hospital, Carolina recebeu Lívia diretamente na emergência. A menina estava pálida, com olheiras profundas e respiração acelerada. Eduardo estava visivelmente assustado. Vamos interná-la para observação e fazer mais exames, disse Carolina, enquanto colocava o estetoscópio no peito da menina. Eduardo, preciso falar com você em particular. Quando a enfermeira levou Lívia para colocar o acesso venoso, Carolina conduziu Eduardo até uma pequena sala de reuniões. Os novos exames mostram algo preocupante. Lívia tem uma infecção séria no sangue, o que explica a febre persistente. Precisamos identificar o foco urgentemente. Meu Deus, é grave. Pode ser, mas estamos agindo rápido. Carolina respirou fundo antes de continuar. Há algo mais que você precisa saber. Algo sobre mim. Sobre nós. Eduardo franziu a testa, confuso. Lembra quando terminamos no último ano do ensino médio? Como poderia esquecer? Você simplesmente desapareceu. Sua mãe disse que tinha ido morar com uma tia no Rio. Sim, mas não contei o real motivo. Carolina umedeceu os lábios. Eu estava grávida, Eduardo. De você. O mundo pareceu parar para Eduardo. As palavras ecoaram na sua cabeça repetidamente até fazerem sentido. O quê? Como... Por que você nunca me disse? Meus pais não permitiram. Eles me obrigaram a ir para o Rio. Ameaçaram cortar qualquer apoio se eu contasse a você. Eu tinha 17 anos e estava assustada. Eu tinha o direito de saber. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Você teve o bebê? Sim, um menino. Gabriel, agora com 18 anos. Ele está no primeiro ano de medicina. Eduardo desabou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. 18 anos perdidos. Um filho. A informação era demais para processar. Por que está me contando isso agora? Porque Lívia pode precisar de uma transfusão. E pensando no tipo sanguíneo dela e na sua compatibilidade, pensei que Gabriel poderia ajudar. Eduardo levantou-se abruptamente. Você está me dizendo que escondeu meu filho por 18 anos e agora quer que ele doe sangue para Lívia? Eu sei que é difícil de entender. Difícil? É impossível. Como pôde fazer isso, Carolina? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Era a enfermeira. Doutora, a temperatura da paciente subiu para 40,5 degrees. Ela começou a ter calafrios. Carolina e Eduardo correram para o quarto. Lívia tremia sob os cobertores, os lábios levemente azulados.
Precisamos iniciar antibióticos de amplo espectro imediatamente e coletar culturas, ordenou Carolina. E precisamos do tipagem sanguínea completa para possível transfusão. Enquanto a equipe trabalhava ao redor de Lívia, Carolina olhou para Eduardo. Vou ligar para Gabriel. Sei que é pedir muito, mas ele pode ser compatível. Eduardo apenas assentiu, os olhos fixos na filha. Horas depois, no corredor do hospital, Carolina encerrava uma ligação. Ele concordou em vir, disse ela, se aproximando de Eduardo, que estava sentado com a cabeça entre as mãos. Chega em 1 hora. Ele sabe quem sou eu? Sabe que é o pai biológico, sim. Contei a ele alguns anos atrás, quando começou a fazer perguntas, mas nunca dei detalhes. Eduardo olhou para ela, os olhos vermelhos. Ele me odeia? Não, mas tem muitas perguntas, muita mágoa acumulada. Por favor, entenda que para ele isso também é um choque. O silêncio desconfortável entre eles foi quebrado quando o médico plantonista saiu do quarto de Lívia. A febre está começando a ceder com os antibióticos, mas precisamos identificar o foco da infecção. Já agendei uma tomografia para amanhã cedo. 1 hora depois, Carolina avistou Gabriel chegando ao hospital. Sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que pai e filho estariam frente a frente, conscientes do laço que os unia. Gabriel era alto como Eduardo, tinha os mesmos olhos e o mesmo jeito de franzir a testa quando estava nervoso. Ele se aproximou, tenso, olhando brevemente para Eduardo antes de falar com a mãe. Já falei com a enfermeira. Vou fazer a tipagem agora. Gabriel, este é Eduardo. O rapaz apenas assentiu, incapaz de olhar diretamente para o homem. Eduardo, por sua vez, não conseguia desviar o olhar. Via-se refletido naquele jovem. Obrigado por vir. Foi tudo que Eduardo conseguiu dizer. Não estou fazendo isso por você, respondeu Gabriel friamente. Estou fazendo por uma criança doente que precisa de ajuda. Gabriel seguiu com a enfermeira para fazer os exames, deixando Eduardo e Carolina sozinhos novamente. Ele se parece tanto com você, disse Carolina. Tem seu temperamento também. Teimoso, determinado. 18 anos, Carolina. 18 anos que nunca vou recuperar. Eu sei, e me arrependo de não ter tido coragem antes. Mas agora precisamos focar em Lívia. Uma coisa de cada vez. No quarto, Lívia dormia inquieta, ainda febril apesar da medicação. Eduardo sentou-se ao lado dela, segurando sua mão pequena entre as dele. Um turbilhão de emoções o dominava. Preocupação por Lívia, choque pela revelação, raiva por ter sido privado de conhecer o próprio filho e uma estranha esperança nascendo em meio ao caos. Naquele momento, observando o sono intranquilo da filha, Eduardo percebeu que sua vida havia mudado para sempre e que o passado, que ele acreditava estar enterrado, agora estava mais vivo do que nunca. Os resultados da compatibilidade sanguínea chegaram na manhã seguinte. Gabriel era compatível com Lívia e a transfusão foi agendada para o início da tarde. Carolina estava revisando o prontuário quando Eduardo entrou na sala dos médicos. Como ela está? Perguntou ele com olheiras profundas de quem não dormiu. A febre baixou um pouco, mas ainda não identificamos o foco da infecção. A tomografia está marcada para daqui a 1 hora. Eduardo sentou-se, exausto. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Por que você não me procurou depois? Ele finalmente perguntou. Quando se formou, quando era adulta e livre das pressões dos seus pais? Carolina fechou o prontuário e encarou Eduardo. No começo, foi medo. Depois, orgulho. E com o tempo, achei que seria injusto com você, que já teria seguido sua vida. Quando soube que tinha casado, decidi que era melhor deixar as coisas como estavam. E quanto a Gabriel, ele nunca quis conhecer o pai? Claro que sim. Mas tentei protegê-lo da rejeição. Dizia que você estava longe, que não era possível. Rejeição, Eduardo elevou a voz. Como poderia rejeitá-lo se nem sabia que ele existia? A porta se abriu abruptamente. Gabriel estava parado na entrada, o rosto pálido. A enfermeira disse que a transfusão vai começar. Vim assinar os papéis. Eduardo e Carolina se levantaram ao mesmo tempo, constrangidos por terem sido ouvidos. Gabriel, começou Eduardo. Não precisa dizer nada, cortou o rapaz.
Estou aqui pela criança, não para uma reunião familiar. Carolina acompanhou Gabriel até a sala de transfusão, enquanto Eduardo foi ver Lívia. A menina estava mais desperta, mas ainda fraca. Pai, quem é aquele moço que parece com você? Eduardo engoliu em seco. Como explicar algo que ele mesmo ainda estava processando? É um amigo que vai te ajudar a melhorar mais rápido. Após a transfusão, os médicos notaram uma melhora significativa no quadro de Lívia. A infecção estava respondendo aos antibióticos e seu corpo, agora com o sangue fresco, combatia melhor a doença. Eduardo observava a filha dormindo quando sentiu uma presença atrás dele. Obrigado, disse sem se virar. Sabia que era Gabriel. Como ela está? Melhor. Graças a você. Gabriel permaneceu parado, como se estivesse reunindo coragem. Por que nunca me procurou? Eduardo virou-se encarando o filho pela primeira vez de verdade. Eu não sabia da sua existência até ontem. Se soubesse, não acredito. Gabriel balançou a cabeça. Minha mãe não mentiria sobre algo assim. Ela acabou de me contar tudo. Seus avós a forçaram a esconder a gravidez, a me deixar sem saber. Os olhos de Gabriel refletiam desconfiança e mágoa acumulada. Você está dizendo que durante 18 anos nunca suspeitou? Nunca pensou na possibilidade? Como poderia? Sua mãe simplesmente desapareceu. A família dela disse que tinha ido para o Rio. Tentei escrever, mas nunca obtive resposta. Gabriel estava prestes a responder quando Carolina entrou no quarto. Os resultados da tomografia chegaram. É uma endocardite bacteriana, uma infecção nas válvulas do coração. Explica a febre persistente. Vamos ajustar os antibióticos. O foco médico voltou para Lívia, adiando a conversa carregada entre pai e filho. Nos dias seguintes, enquanto a menina se recuperava, Eduardo tomou uma decisão. Solicitou um teste de DNA para confirmar oficialmente o que já sabia em seu coração. Gabriel era seu filho, mas a dúvida sobre Lívia continuava a atormentá-lo. Se ela não era filha biológica dele e de Mariana, quem eram seus pais verdadeiros? Como ela havia chegado até eles? Eduardo decidiu que precisava descobrir toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Numa tarde chuvosa, enquanto Lívia já se recuperava no quarto, Eduardo solicitou um teste de DNA para ela também. Carolina o encontrou no corredor do hospital após assinar a requisição. Tem certeza que quer fazer isso? Preciso saber, Carol. Não posso mais viver com mentiras. E o que vai dizer a Lívia? Eduardo não tinha resposta para isso. Como explicar a uma criança de 9 anos que talvez não fosse filha biológica do homem que ela sempre conheceu como pai? Uma semana depois, Carolina chamou Eduardo para uma conversa em particular. Lívia estava pronta para receber alta, completamente recuperada da infecção. Os resultados do DNA chegaram, disse ela entregando um envelope. Gabriel é seu filho, com 99,9% de certeza. Eduardo sorriu levemente, apesar da tensão no ambiente. Isso eu já sabia desde o momento em que o vi. E quanto a Lívia... Eduardo abriu o segundo envelope com mãos trêmulas. Leu o resultado 1, 2 vezes. Não é possível. É o que suspeitávamos. Lívia não tem ligação genética com você ou com Mariana. Biologicamente, ela não é filha de vocês. Eduardo sentiu o chão desabar. Seus pensamentos voaram para Mariana. Teria ela adotado a criança ilegalmente? Ou pior, teria ela mentido sobre a gravidez para esconder uma traição? As perguntas se acumulavam, sem respostas. O que eu faço agora, Carol? Como conto isso a ela? Carolina colocou a mão sobre o ombro dele. Com muito cuidado, Eduardo. Independentemente do DNA, você é o pai dela. O único que ela conhece e ama. Eduardo guardou os resultados no bolso, sentindo o peso daqueles papéis como se fossem feitos de chumbo. 2 verdades devastadoras em poucos dias. Um filho que nunca conheceu e uma filha que, biologicamente, nunca foi sua. Ao entrar no quarto para buscar Lívia para a alta hospitalar, viu a menina sorrindo, desenhando. Ela levantou o papel, mostrando 3 figuras de palito. Olha, pai, somos nós, eu, você e a doutora Carolina. Quando podemos visitar ela depois que sairmos daqui? Eduardo sentiu as lágrimas aflorarem. Naquele momento, compreendeu que a verdade do coração era mais forte que qualquer papel ou exame. Tomou sua decisão.
Lívia jamais deixaria de ser sua filha, não importava o que dissessem os testes. A volta para casa depois da internação foi repleta de silêncios. Eduardo dirigia distraído enquanto Lívia, no banco de trás, abraçava o urso de pelúcia que ganhara de Carolina como presente de alta. As palavras da médica ecoavam em sua mente. Com muito cuidado. Como explicar algo tão complexo a uma criança de 9 anos? Nos dias seguintes, Eduardo reorganizou sua rotina de trabalho para ficar mais tempo com Lívia. A menina ainda precisava de cuidados, embora estivesse se recuperando bem. Ele observava cada gesto, cada sorriso dela com novos olhos. Sangue ou não, aquela era sua filha. Uma tarde, enquanto Lívia brincava no quintal, a campainha tocou. Era Carolina. Vim ver como está a paciente, disse ela com um meio sorriso. Está melhor. Ainda toma os remédios direitinho. Eles se sentaram na varanda, observando Lívia brincar com as flores. Já decidiu o que vai fazer? Perguntou Carolina. Sobre? Sobre contar a ela. Sobre Gabriel. Sobre tudo. Eduardo suspirou profundamente. Ainda não sei como abordar o assunto com Lívia. Quanto a Gabriel, ele me odeia, Carol. Ele não te odeia. Está confuso, magoado. 18 anos acreditando que foi abandonado pelo pai. E, de repente, descobre que você nem sabia da existência dele. Eduardo olhou para Carolina com uma mistura de raiva e tristeza. Por que agora, Carol? Por que depois de tanto tempo? Eu nunca planejei voltar para Belo Horizonte. Foi uma oportunidade profissional que não pude recusar. E jamais imaginei que encontraria você, muito menos que Lívia seria minha paciente. Carolina fez uma pausa. Acredite, Eduardo, não foi fácil guardar esse segredo por tanto tempo. Meus pais me fizeram prometer que nunca contaria. Seus pais não têm mais controle sobre você há muito tempo. Eu sei. E me arrependo de não ter tido coragem antes. A conversa foi interrompida quando Lívia se aproximou, com as mãos cheias de margaridas. Doutora Carolina, olha o que eu colhi para você. Carolina sorriu aceitando o pequeno buquê. São lindas, Lívia. Obrigada. A menina olhou de Carolina para Eduardo e depois novamente para Carolina. Vocês eram namorados antes? A pergunta pegou os dois desprevenidos. Eduardo engasgou com o café. Por que acha isso, princesa? Porque vocês se olham de um jeito esquisito. E porque a tia Marta disse que a doutora Carolina é bonita demais para ser só médica. Carolina não conseguiu conter uma risada. Bem, Lívia, seu pai e eu estudamos juntos no colégio há muito tempo. E vocês namoraram? Eduardo interveio, tentando mudar de assunto. Lívia, por que não vai buscar aquele desenho que fez ontem para mostrar para Carolina? Quando a menina entrou em casa, Carolina sussurrou. Crianças são mais perceptivas do que imaginamos. Precisamos contar logo, antes que ela comece a tirar conclusões por conta própria. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Eduardo vasculhou o escritório em busca de documentos de Mariana. Em uma pasta antiga, encontrou o que procurava: a certidão de nascimento de Lívia, documentos do hospital e alguns papéis manuscritos. Começou a ler com atenção cada folha, procurando pistas sobre a origem da menina. Um envelope amarelado chamou sua atenção. Dentro, havia uma carta de Mariana datada de poucos dias antes de sua morte em um acidente de carro, 2 anos atrás. Endereçada a ele, mas nunca entregue. Com as mãos trêmulas, Eduardo começou a ler. Querido Eduardo, se você está lendo isto é porque algo aconteceu comigo. Há anos carrego um segredo que preciso compartilhar. Lívia não é nossa filha biológica. Quando descobrimos que eu não poderia ter filhos após anos tentando, fiquei devastada. Foi quando conheci uma jovem grávida, desesperada, sem condições de criar a criança. Arranjei tudo para que o bebê fosse registrado como nosso, sem passar pelos trâmites legais de adoção. Sei que o que fiz foi errado, mas o amor que sinto por Lívia é real e sei que o seu também. Perdoe-me por não ter tido coragem de contar antes. Eduardo deixou a carta cair. Tantas perguntas sem resposta. Quem era a mãe biológica de Lívia? Onde estava agora? Teria direitos sobre a menina? O medo de perder Lívia apertou seu peito. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Carolina. Preciso de sua ajuda, como médica e como amiga.
Encontraram-se em um café próximo ao hospital. Eduardo mostrou a carta de Mariana. O que faço, Carol? Legalmente, posso perder a Lívia se a família biológica aparecer? Primeiro, respire. Se o que Mariana diz é verdade, a adoção foi irregular, mas isso não significa que você automaticamente perderia a guarda. Você é o pai que Lívia conhece há 9 anos. Preciso contar a ela. Mas como? Carolina pensou por um momento. Talvez eu possa ajudar. Como médica, posso explicar de uma forma que ela entenda que família vai além dos laços de sangue. 2 dias depois, Carolina visitou a casa de Eduardo. Lívia estava desenhando na mesa da sala quando eles se sentaram com ela. Lívia, começou Carolina com voz suave. Você sabe que médicos estudam como o corpo funciona, incluindo o sangue, certo? A menina assentiu, curiosa. Quando você esteve doente, descobrimos algo interessante sobre seu sangue. Ele é diferente do sangue do seu pai. Lívia franziu a testa, confusa. Isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Só significa que você não nasceu da barriga da sua mãe, Mariana. Ela e seu pai te escolheram para ser filha deles porque te amavam muito. Eduardo segurava a respiração, observando a reação da filha. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Como uma adoção. A Júlia da minha sala é adotada. Sim, algo assim, confirmou Carolina. O importante é que seu pai te ama exatamente do mesmo jeito. Lívia olhou para Eduardo, seus olhos grandes e inquisitivos. Você ainda é meu pai, não é? Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto puxava Lívia para um abraço apertado. Sempre, princesa. Sempre vou ser seu pai, não importa o que aconteça. Lívia sorriu com a simplicidade de uma criança que não enxerga complicações onde os adultos as criam. Então está tudo bem. Posso continuar meu desenho agora? Carolina e Eduardo trocaram olhares emocionados. A sabedoria daquela pequena criança os deixava sem palavras. Para Lívia, o amor que sentia era real e palpável. Não precisava de explicações complicadas ou documentos legais. Enquanto Lívia voltava tranquilamente ao seu desenho, Eduardo percebeu que a criança havia dado a ele uma lição valiosa sobre o que realmente significava ser família. Uma semana após a conversa com Lívia, Eduardo procurou um advogado especializado em direito de família. Marcelo Teixeira tinha um escritório discreto no centro da cidade e recebeu Eduardo com a neutralidade profissional de quem já ouviu histórias suficientes para não se surpreender com nada. Deixe-me entender direito, disse Marcelo, depois de ouvir toda a história. Sua esposa falecida adotou a menina irregularmente sem seu conhecimento e você só descobriu isso agora? Exatamente. Quero saber quais são meus direitos. Posso perder a guarda de Lívia? O advogado ajustou os óculos pensativo. É uma situação complicada. Tecnicamente, o registro é fraudulento, mas você criou a criança como filha por 9 anos, estabelecendo um vínculo socioafetivo forte. Isso conta muito nos tribunais hoje em dia. E se os pais biológicos aparecerem? Depende. Se a mãe abriu mão voluntariamente, mesmo que de forma irregular e nunca mais procurou a criança, os tribunais tendem a priorizar a estabilidade emocional da menor. Mas precisamos regularizar esta situação. Eduardo passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Por onde começamos? Primeiro tentaremos uma adoção post-mortem, reconhecendo a maternidade socioafetiva de sua esposa e legitimando seu papel como pai. Para isso, precisarei reunir testemunhas sobre o convívio familiar, documentos escolares, fotos, tudo que comprove o vínculo afetivo. Enquanto Eduardo lidava com os aspectos legais da situação de Lívia, Carolina tentava reconectar Gabriel com o pai que nunca conheceu. Não era uma tarefa fácil. O rapaz tinha erguido muros altos ao longo dos anos. Você precisa pelo menos ouvir o lado dele, insistiu Carolina durante o jantar no pequeno apartamento que dividiam. Não quero saber. Aliás, por que está defendendo tanto ele agora? Passou 18 anos me dizendo que meu pai não fazia questão de me conhecer. Carolina sentiu o peso da culpa. Eu nunca disse exatamente isso, Gabriel. Disse que era complicado, que não podíamos procurá-lo. Dá no mesmo, retrucou o rapaz, levantando-se da mesa. Além do mais, ele já tem uma família, uma filha, não precisa de mim. Ele não sabia de você
e aquela menina nem é filha biológica dele. Gabriel parou na porta, virando-se lentamente. Como assim? É uma história longa, mas o importante é que Eduardo está tentando consertar as coisas, Gabriel. Ele quer te conhecer, quer fazer parte da sua vida. O jovem não respondeu, mas Carolina percebeu que suas palavras haviam plantado uma semente. 2 semanas depois, o processo de adoção de Lívia estava em andamento. Eduardo reuniu toda a documentação necessária e o juiz designou uma assistente social para avaliar o caso. A visita à casa deles foi tensa, mas Lívia, com sua naturalidade, conquistou a profissional rapidamente. Ele é meu pai de verdade, declarou a menina quando questionada. Não importa de quem é o sangue. Na audiência preliminar, o juiz ouviu o relatório da assistente social com atenção. A recomendação era clara: manter Lívia sob a guarda de Eduardo, preservando seu ambiente familiar estável. Ainda precisamos localizar a mãe biológica para formalizar o termo de consentimento, explicou o juiz. Vamos publicar editais e fazer buscas com base nas informações da carta. Eduardo assentiu, apreensivo. A ideia de encontrar a família biológica de Lívia o deixava desconfortável, mas entendia que era necessário. Saindo do tribunal, Eduardo encontrou Carolina esperando no corredor. Como foi? Por enquanto, bem. O juiz parece compreensivo. Ótima notícia. Eles caminharam lado a lado até o estacionamento, um silêncio confortável entre eles. Eduardo tem planos para o final de semana? Ele olhou para ela, surpreso com a pergunta aparentemente casual. Não, por quê? Gabriel está pensando em aceitar seu convite para jantar. Achei que deveriam ter um tempo a sós para conversar. Eduardo parou de andar, atordoado com a notícia. Sério? Ele disse isso? Não exatamente com essas palavras. Disse algo como: talvez eu possa ouvir o que ele tem a dizer. O que, vindo do Gabriel, é quase uma declaração de amor. Eduardo não conseguiu conter um sorriso. Quando? Sábado. Posso ficar com Lívia no meu apartamento se quiser. Seria perfeito. No sábado, Eduardo passou o dia inteiro na cozinha preparando a massa que Gabriel gostava, segundo Carolina. Arrumou a mesa com cuidado, verificou as bebidas, mudou de camisa 3 vezes. Estava mais nervoso do que em qualquer apresentação de trabalho. Às 7 horas, a campainha tocou. Gabriel estava parado na porta, desconfortável, com uma garrafa de vinho nas mãos. Minha mãe disse que você gosta de tinto seco. Obrigado. Entra, por favor. Os primeiros minutos foram estranhos, com conversas entrecortadas sobre o tempo, a faculdade, assuntos seguros. Até que Eduardo decidiu ir direto ao ponto. Quero que saiba que, se eu soubesse sobre você, teria feito parte da sua vida desde o começo. Gabriel ficou em silêncio, mexendo na comida sem comer. Minha mãe disse o mesmo. Ainda estou tentando acreditar. Entendo sua desconfiança, mas estou disposto a responder qualquer pergunta que tenha. O jantar prosseguiu com Gabriel interrogando o pai sobre tudo. A relação com Carolina no passado, como soube da gravidez, por que não insistiu em procurá-la? Eduardo respondeu com honestidade, sem ocultar suas falhas ou dúvidas. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar, conheci Mariana, nos casamos, contou ele. Mas nunca esqueci sua mãe. Primeira paixão da minha vida. Gabriel assentiu, lentamente digerindo as informações. E o que você espera agora? Que sejamos uma família feliz. Não espero nada, Gabriel. Só a chance de te conhecer, de fazer parte da sua vida de alguma forma, mesmo que seja só como um amigo mais velho que te dá conselhos ocasionais. Algo na humildade da resposta pareceu tocar o rapaz. Pela primeira vez naquela noite, ele realmente olhou para Eduardo buscando semelhanças, conexões. Tenho os seus olhos, disse quase involuntariamente, e meu temperamento pelo que sua mãe diz. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Gabriel. Ela também disse que sou teimoso como você. Sempre foi uma mulher observadora. Quando Gabriel foi embora horas depois, não havia promessas de uma relação imediata, mas uma porta tinha sido aberta. Uma pequena fresta de possibilidades. Eduardo dormiu melhor naquela noite do que em semanas. No domingo, ao buscar Lívia no apartamento de Carolina, encontrou a menina e Gabriel desenhando juntos na mesa da sala. A cena fez seu coração apertar. Seus 2 filhos juntos, sem saber o que significavam um para o outro.
Tá, pai, exclamou Lívia ao vê-lo. O Gabriel me ensinou a desenhar cavalos, olha só. Eduardo observou o desenho, emocionado demais para falar. Gabriel levantou-se, sem graça. Ela tem jeito para isso, melhor que eu na idade dela. Naquele momento, vendo os dois juntos, Eduardo percebeu que, apesar de todos os erros e acasos do destino, talvez ainda houvesse uma chance de construir algo novo, algo que nunca imaginou ser possível. 3 semanas se passaram desde o jantar entre Eduardo e Gabriel. O processo de adoção de Lívia seguia seu curso, com buscas infrutíferas pela mãe biológica. Os editais publicados não trouxeram resposta, e os poucos dados da carta de Mariana eram insuficientes para uma localização precisa. Eduardo voltou à rotina de trabalho, agora dividindo seu tempo entre o escritório de arquitetura, as visitas ao tribunal e os cuidados com Lívia. Num final de tarde chuvoso, enquanto voltavam da escola, a menina fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, Gabriel é seu filho de verdade? Eduardo freou bruscamente no semáforo, virando-se para encará-la no banco traseiro. Por que está perguntando isso? Porque ele se parece com você. E a tia Marta disse que ele estava visitando você porque o sangue chama. Eduardo respirou fundo. A curiosidade de Lívia e os comentários indiscretos da vizinha tornavam impossível adiar aquela conversa. Sim, princesa. Gabriel é meu filho biológico. Então ele é meu irmão? A simplicidade da lógica infantil o tocou. Bem, tecnicamente, ele seria seu meio-irmão. Mas é complicado, Lívia. Por quê? O semáforo abriu e Eduardo continuou dirigindo, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Porque Gabriel cresceu sem me conhecer. Ele está tentando se acostumar com a ideia de que eu sou o pai dele. Como eu estou me acostumando que a mamãe não era minha mãe de sangue? Algo assim, sim. Ao chegarem em casa, Lívia subiu direto para o quarto e voltou minutos depois com uma folha de papel. Olha o que eu fiz. Era um desenho simples. 3 figuras de palito, uma menor no meio, segurando as mãos de 2 figuras maiores. Ela tinha escrito Eu, papai e Gabriel, meu irmão, com letras tortas e coloridas. Está lindo, filha. Posso dar para ele? Você vai ver ele de novo? Eduardo abraçou a filha, comovido com sua capacidade de aceitar e acolher as mudanças. Acho que sim. Quer que eu convide ele para jantar aqui em casa? Lívia assentiu entusiasmada, mas Gabriel recusou o convite. Eduardo tentou disfarçar a decepção ao contar para a filha, que apenas deu de ombros e disse que guardariam o desenho para quando ele estivesse pronto para vir. Carolina continuava acompanhando Eduardo no processo de adoção, usando seus contatos no hospital para ajudar nas buscas pela mãe biológica de Lívia. Numa tarde, enquanto conversavam no cafezinho do fórum após uma audiência, Eduardo percebeu como se sentia confortável na presença dela, como se os quase 20 anos de separação nunca tivessem existido. Carol, apesar de tudo, estou feliz que voltamos a nos encontrar. Ela sorriu, um sorriso tímido que o fez lembrar da adolescente por quem se apaixonara. Eu também, apesar das circunstâncias. Às vezes penso em como teria sido diferente se... Não adianta pensar no e se, Eduardo. Temos que lidar com o que é real agora. Ele assentiu, concordando. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em aberto. 1 mês depois, o juiz finalmente emitiu sua decisão. Com base no vínculo socioafetivo e na estabilidade emocional da criança, concedeu a guarda definitiva de Lívia a Eduardo, com a condição de que, se a mãe biológica aparecesse nos próximos 2 anos, teria direito a visitas supervisionadas. É o melhor cenário possível, explicou Marcelo, o advogado, após a audiência. O importante é que Lívia fica com você, legalmente reconhecida como sua filha. Eduardo estava comemorando a notícia com uma pequena festa em casa, apenas com Lívia, Carolina e alguns amigos próximos, quando a campainha tocou. Para sua surpresa, Gabriel estava parado na porta, segurando um pacote embrulhado. Minha mãe me contou sobre a decisão do juiz. Achei que deveria vir parabenizar vocês. Lívia, que espiava da sala, correu até a porta. Gabriel, você veio. Tenho um presente para você. E saiu correndo em direção ao quarto. Eduardo e Gabriel ficaram sozinhos na entrada, um silêncio desconfortável entre eles, até que o rapaz estendeu o pacote.
É para Lívia. Um kit de desenho. Mamãe disse que ela gosta. Ela vai adorar. Obrigado por vir, Gabriel. Significa muito. Lívia voltou com o desenho que tinha feito semanas antes, agora emoldurado com palitos de picolé coloridos. Fiz para você. Somos nós três. Você é meu irmão, mesmo que seja só do papai. Gabriel aceitou o desenho, visivelmente emocionado com o gesto puro e sincero da criança. Olhou para as três figuras de palito, a família improvável que o destino havia criado. É muito bonito, Lívia. Obrigado. A menina pegou sua mão, arrastando-o para dentro. Vem, tem bolo e suco, podemos sentar juntos. Eduardo observou seus dois filhos entrarem na sala, Lívia tagarelando sem parar e Gabriel escutando com um sorriso tímido. Carolina aproximou-se dele na entrada, contemplando a mesma cena. Ela tem um jeito com as pessoas, não é? Comentou baixinho. Derreteu o coração dele em 2 segundos. Crianças têm essa sabedoria que nós, adultos, perdemos no caminho. A festa prosseguiu de forma tranquila. Gabriel, inicialmente desconfortável, foi relaxando aos poucos, especialmente na companhia de Lívia, que o tratava como se sempre tivesse sido parte da família. Em um momento, Eduardo flagrou os dois sentados no tapete da sala, Gabriel ensinando Lívia a desenhar com os lápis novos. Você dobra o papel assim, para fazer as proporções certas, explicava ele, pacientemente. Você desenha muito bem, admirava-se Lívia. Pode me ensinar sempre? Bem, talvez, de vez em quando. Carolina observava a cena à distância, os olhos marejados. Quando seus olhares se encontraram, Eduardo viu nela a mesma emoção que sentia. Uma mistura de alegria, alívio e uma ponta de melancolia pelos anos perdidos. Quando a festa terminou e os convidados começaram a se despedir, Gabriel aproximou-se de Eduardo na varanda. Ela é uma criança incrível. É sim, tem um coração enorme. Dá para entender por que você lutou tanto para mantê-la, mesmo não sendo... Ser pai vai muito além do DNA, Gabriel. O jovem assentiu, pensativo. Eu sei. Fez uma pausa antes de continuar. Estava pensando, talvez possamos jantar de novo. Semana que vem? Eduardo sentiu uma onda de esperança. Claro, quando quiser. E talvez Lívia possa vir também, se você não se importar. Ela adoraria. Nós dois adoraríamos. Gabriel sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno dirigido ao pai. Até a próxima, então. Pai. A palavra, dita de forma hesitante, tinha o peso de uma promessa. Um pequeno passo em direção ao que poderiam se tornar. Da porta, Carolina e Lívia observavam os dois se despedindo. A menina acenou entusiasticamente para Gabriel, que retribuiu antes de entrar no carro. Ele vai voltar, não vai? Perguntou Lívia. Eduardo olhou para Carolina, que sorria discretamente. Vai, princesa. Acho que agora ele vai voltar muitas vezes. O outono começou a pintar as árvores de Belo Horizonte com tons dourados e avermelhados. 3 meses haviam se passado desde a festa de comemoração da guarda de Lívia. Durante esse tempo, os encontros entre Eduardo e Gabriel tornaram-se mais frequentes, começando com jantares formais e evoluindo para passeios aos domingos, sempre com Lívia como ponte entre os dois. Numa tarde de sábado, enquanto Gabriel ajudava Lívia com um projeto de ciências para a escola, Eduardo recebeu uma ligação de Marcelo, seu advogado. Temos uma novidade no caso da Lívia, disse ele com voz cautelosa. A mãe biológica foi localizada. Eduardo sentiu o estômago afundar. Como? Onde? Uma assistente social de Juiz de Fora reconheceu a descrição nos editais. Parece que a mulher casou-se, tem outros filhos, uma vida estável. Ela quer Lívia de volta. A pergunta que o atormentava há meses finalmente escapou. Não. Na verdade, ela ficou aliviada em saber que a criança está bem. Concordou em formalizar a adoção, desde que possa conhecê-la eventualmente. Um peso enorme saiu dos ombros de Eduardo. Finalmente, o último obstáculo legal estava sendo removido. Quando precisamos ir a Juiz de Fora? Semana que vem. Preparei os documentos para a mãe biológica assinar, renunciando formalmente aos direitos parentais e concordando com a adoção. Depois disso, a adoção será finalizada e ninguém poderá contestar. Eduardo desligou o telefone e ficou parado no corredor processando a notícia.
Ouviu risos vindos da sala. Gabriel e Lívia, entretidos com tubos de ensaio improvisados e bicarbonato de sódio. "Tudo bem, pai?" perguntou Gabriel ao notar sua expressão. A palavra pai ainda soava estranha vinda dele, mas cada vez mais natural. "Sim, apenas uma ligação sobre o processo da Lívia. Parece que encontraram a mãe biológica dela." Gabriel franziu a testa, preocupado. "E agora?" "Ela concorda com a adoção. Só precisa assinar os papéis." Lívia, que prestava atenção à conversa enquanto fingia estar concentrada no experimento, levantou a cabeça. "Vou conhecer minha outra mãe?" Eduardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. "Só se você quiser, princesa. Ela disse que gostaria de te conhecer um dia, mas não precisa ser agora." A menina assentiu, pensativa. "Posso pensar?" "Todo o tempo que precisar." Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Eduardo ligou para Carolina para contar a novidade. Sua voz ao telefone trouxe um conforto inesperado. "Isso é ótimo, Eduardo. Finalmente você terá segurança jurídica." "Estou aliviado, mas também nervoso em conhecê-la." "Quer que eu vá com você?" A oferta pegou Eduardo de surpresa. "Você faria isso?" "Claro. Já estamos nessa juntos há tempo demais para eu abandonar o barco agora." O tom brincalhão, mas carinhoso, fez Eduardo sorrir. "Eu adoraria." "Vai ser uma sexta-feira, teria que faltar na clínica. Posso reorganizar minha agenda. Para que servem os privilégios de ser chefe do departamento?" Na sexta-feira seguinte, Eduardo, Carolina e Marcelo viajaram para Juiz de Fora. Lívia ficou com Gabriel, que fez questão de faltar à aula para cuidar da irmã. O encontro foi marcado no escritório de uma assistente social local. Sandra tinha 32 anos, cabelos castanhos e as mesmas covinhas de Lívia quando sorria. Estava nervosa, remexendo constantemente a aliança no dedo. "Eu tinha 19 anos quando engravidei", contou ela. "Meus pais me expulsaram de casa. O pai da criança desapareceu. Estava desesperada." "Como conheceu Mariana?" perguntou Eduardo, tentando manter a voz neutra. "Através de uma enfermeira no pré-natal. Ela disse que conhecia um casal que não podia ter filhos e queria adotar. Era tudo informal, não tive coragem de contar para ninguém." Enquanto Sandra relatava o acordo feito com Mariana, Eduardo conseguia visualizar a esposa organizando tudo, mantendo-o na ignorância para evitar complicações ou questionamentos éticos. Era típico dela resolver as coisas à sua maneira. "Nunca me arrependi de ter dado a bebê", continuou Sandra. "Mas sempre me perguntei se ela estava bem, se era feliz." "Ela é muito feliz", garantiu Carolina, pegando seu celular e mostrando uma foto recente de Lívia. "É uma criança brilhante, amada." Sandra olhou a foto com olhos marejados. "Ela tem as minhas covinhas." Após a conversa inicial, passaram as formalidades legais. Sandra assinou todos os documentos, renunciando oficialmente aos direitos parentais e concordando com a adoção por Eduardo. Havia apenas uma condição: a possibilidade de conhecer Lívia eventualmente quando a menina estivesse pronta. "Não quero confundi-la ou tirar seu lugar", assegurou a Eduardo. "Só quero que ela saiba que não foi abandonada, que foi um ato de amor." No caminho de volta para Belo Horizonte, Eduardo dirigia em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. Carolina dormitava no banco do passageiro, o perfil delicado iluminado pelo sol da tarde. Ele percebeu como sua presença havia se tornado essencial em sua vida nos últimos meses, como amiga, confidente e talvez algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "No que está pensando?" perguntou ela, abrindo os olhos. "Em como a vida dá voltas, em como chegamos até aqui. Arrependimentos?" Eduardo refletiu por um momento. "Não, só gratidão por termos uma segunda chance." O olhar que trocaram dizia mais que palavras. Quando chegaram em casa, encontraram Gabriel e Lívia adormecidos no sofá, rodeados de livros, desenhos e restos de pipoca. A televisão ainda passava os créditos de algum filme infantil. Eduardo cobriu os dois com uma manta leve. "Parece que se divertiram", sussurrou Carolina. "Quem diria que ele seria tão bom com ela? Eu sempre soube que seria. Ele tem muito de você, sabia? A mesma paciência, o mesmo jeito protetor." Eduardo olhou para Carolina, sentindo-se subitamente corajoso. "Janta conosco hoje?"
Só se eu puder ajudar a cozinhar. Sua lasanha precisa de supervisão profissional. O tom leve mascarava a importância do momento. Era a primeira vez que planejavam conscientemente um tempo juntos, não por causa de Lívia ou de Gabriel, mas por eles mesmos. Na cozinha, enquanto preparavam o jantar, moviam-se em harmonia, como se tivessem feito aquilo juntos por anos. A familiaridade entre eles, interrompida por 2 décadas, voltava naturalmente, como um rio encontrando seu curso original após um longo desvio. Amanhã vou contar para Lívia sobre o encontro com Sandra, comentou Eduardo enquanto cortava tomates. Acho que ela vai querer conhecê-la eventualmente. Ela tem um coração enorme. Vai entender. Queria ter sua confiança. Às vezes me preocupo se estou fazendo tudo certo. Carolina parou o que estava fazendo e virou-se para ele. Está fazendo o melhor que pode, Eduardo, e é um ótimo pai, para ambos. Seus olhares se encontraram mais uma vez. A proximidade na pequena cozinha tornando o momento mais intenso. Por um instante, foi como se o tempo tivesse voltado. 2 adolescentes descobrindo o primeiro amor, só que agora com a sabedoria e as cicatrizes de adultos que conheciam o valor do que tinham perdido. Eduardo inclinou-se lentamente, dando tempo para Carolina recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave, hesitante, como uma pergunta. Quando se separaram, ambos sorriam. Acho que estávamos adiando isso, murmurou ela. Por tempo demais. Um ruído na porta da cozinha os fez se afastar. Gabriel estava parado ali, observando a cena com uma expressão indecifrável. Desculpe, disse ele, virando-se para sair. Gabriel, espera, chamou Eduardo. O jovem parou sem se virar. Está tudo bem, disse por fim. Vocês merecem uma segunda chance. E saiu, deixando Eduardo e Carolina com um misto de alívio e emoção. Alguma coisa importante tinha começado a cicatrizar naquele dia. 3 meses se passaram desde a finalização da adoção de Lívia. O verão chegara a Belo Horizonte, trazendo consigo tardes quentes e noites de céu estrelado. Eduardo havia transformado a casa onde morava com Lívia, renovando o jardim e adaptando o antigo escritório para um pequeno ateliê de desenho, onde Gabriel passava cada vez mais tempo ensinando técnicas para a irmã. O relacionamento entre Eduardo e Gabriel evoluíra lentamente, construído com paciência e respeito mútuo. Não era perfeito. Havia momentos de tensão, perguntas difíceis, silêncios carregados de 2 décadas de ausência. Mas havia também risadas, descobertas de gostos em comum e uma crescente confiança que surpreendia a ambos. Você tem o mesmo gosto musical horrível que minha mãe, comentou Gabriel numa tarde de sábado, enquanto ajudava Eduardo a organizar seus antigos discos de vinil. Sua mãe sempre teve um gosto impecável, rebateu Eduardo erguendo um LP dos Smiths como prova. Nosso primeiro show juntos foi com essa banda. Gabriel sorriu levemente, absorvendo mais um fragmento da história de seus pais. Vocês estão juntos agora? A pergunta pairava entre eles há semanas, desde que Gabriel os vira na cozinha. Eduardo respirou fundo antes de responder. Estamos nos reencontrando. Não é algo que estamos apressando. O jovem assentiu, pensativo. Acho que seria bom. Para todos nós. A simplicidade da aceitação pegou Eduardo de surpresa. O filho que temera sua rejeição agora parecia quase encorajá-lo a reconstruir a família que nunca tiveram oportunidade de formar. Lívia, por sua vez, adaptou-se às mudanças com a flexibilidade natural das crianças. Para ela, ganhar um irmão mais velho e ter a doutora Carolina, como ainda às vezes a chamava, mais presente em sua vida, eram apenas adições bem-vindas ao seu pequeno universo. 2 semanas após o aniversário de 10 anos de Lívia, celebrado com uma festa simples no jardim de casa, Eduardo recebeu um telefonema de Sandra, a mãe biológica da menina. Só queria saber como ela está, disse a mulher hesitante. O aniversário dela foi semana passada, não foi? Sim, dia 15. Ela ganhou uma bicicleta nova e materiais de arte. Está ficando muito boa em desenho. Que bom! A voz de Sandra tremeu levemente. Você contou a ela sobre mim? Contei. Ela sabe que você a deu para a adoção porque a amava e queria uma vida melhor para ela.
Sabe também que você está disposta a conhecê-la quando ela estiver pronta. E ela quer te conhecer, sim. Talvez nas próximas férias escolares, se estiver bem para você. O suspiro de alívio do outro lado da linha foi audível. Obrigada, Eduardo, por cuidar tão bem dela, por ser tão compreensivo. Depois do telefonema, Eduardo encontrou Lívia no jardim, balançando-se lentamente no balanço que pendera da velha mangueira. Era ela, não era? Perguntou a menina, perceptiva como sempre. Sim, ela perguntou sobre você. Quando vou conhecê-la? Quando você quiser. Podemos ir nas férias de verão. Lívia assentiu, satisfeita. Gabriel vai com a gente? Se ele quiser, claro. E a doutora Carolina? Eduardo sorriu com a inocente, mas perspicaz inclusão. Podemos convidar ela também. Vocês dois vão casar? A pergunta direta fez Eduardo engasgar. Por que está perguntando isso? Porque vocês se olham do mesmo jeito que a tia Paula olha para o tio Ricardo. E eles são casados. É complicado, princesa. Os adultos sempre dizem isso quando não querem explicar as coisas. Eduardo riu, reconhecendo a sabedoria na observação. Você gostaria se acontecesse? Acho que sim. Daí o Gabriel seria mais meu irmão ainda, não é? A lógica infantil, sempre direta e sem filtros, fez Eduardo abraçá-la com força. No domingo seguinte, Eduardo convidou Carolina para um passeio no parque municipal. Lívia corria à frente deles, parecendo ter energia inesgotável, enquanto Gabriel caminhava mais atrás, alternando entre observar a irmã e checar mensagens no celular. Ele está se adaptando bem, comentou Carolina, observando o filho. Melhor do que eu esperava. Ele tem sua força e sua teimosia. Eduardo sorriu, pegando a mão de Carolina discretamente enquanto andavam. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Nos últimos meses, haviam feito um acordo tácito de avançar lentamente, respeitando o espaço que Gabriel e Lívia precisavam para se ajustar às mudanças. Lívia me perguntou se vamos nos casar, comentou Eduardo, quase casualmente. Carolina quase tropeçou. E o que você respondeu? Disse que era complicado. Muito diplomático da sua parte. Eles pararam próximos a um pequeno lago, observando Lívia tentar ensinar Gabriel a fazer pedras quicarem na água. É complicado mesmo? Perguntou Eduardo, finalmente encarando-a. Carolina ponderou por um momento. Não tão complicado quanto parecia há 6 meses, ou há 18 anos. Foram 18 anos perdidos. Não totalmente perdidos. Temos Gabriel, você tem Lívia. E agora? E agora? E agora temos uma chance de construir algo novo. Não para compensar o passado, mas porque queremos um futuro juntos. Eduardo apertou a mão de Carolina, sentindo a suavidade da pele e a firmeza do aperto que retribuía o seu. Eu quero esse futuro, disse ele, com uma convicção que vinha do mais profundo de seu ser. Eu também. Não havia pedidos formais nem promessas grandiosas, apenas 2 pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra através dos desvios e surpresas da vida. Lívia correu até eles, os cabelos despenteados pelo vento, o rosto corado de excitação. Pai, Carol, venham ver! Gabriel conseguiu fazer a pedra pular 5 vezes. Carolina sorriu para Eduardo antes de soltar sua mão para acompanhar a menina. Ele ficou para trás por um momento, observando os 3, seu filho, sua filha e a mulher, que, contra todas as probabilidades, voltara para sua vida. Quando se aproximou do lago, viu Gabriel tentando ensinar Carol a técnica certa para arremessar as pedras. Lívia dava pequenos pulinhos de empolgação a cada tentativa. Eduardo sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o derrubou. Esta era sua família, imperfeita, inesperada, construída por caminhos tortuosos, mas real e finalmente completa. Quando Carolina voltou para seu lado, Eduardo segurou sua mão novamente. Dessa vez, ela não soltou. E naquele simples gesto estava a promessa de todos os dias que viriam pela frente. Se você também já viveu situações onde a família foi reconstruída ou se identificou com a jornada de Eduardo, Carolina, Gabriel e Lívia, compartilhe sua experiência nos comentários. Seu coração também apertou quando Gabriel finalmente chamou Eduardo de pai.
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquela pessoa que precisa de uma mensagem de esperança e se inscrever no canal para mais histórias que tocam a alma. Estamos curiosos. De que parte do Brasil você está assistindo este vídeo? Da ensolarada Salvador, da agitada São Paulo ou talvez das Serras Gaúchas? Conta pra gente de onde você acompanha nossas histórias.